que toca só as melhores. Olá, bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz de Deus seja convosco. Mais uma vez iniciamos aqui o nosso programa Café com Jesus. E quero dizer para você que é um prazer muito grande tê-lo em minha companhia. Saber que você está aí nos ouvindo através das ondas FM 107.7 em toda a região de Hortolândia e também no Facebook, Rádio Web Floresta Digital. Através do Facebook você fica por dentro de tudo que acontece na sua região também, aqui na Rádio Web Floresta Digital. Não esqueça de deixar o seu like lá e acionar o sininho de notificação, ou seja, quando nós entrarmos no ar, você saberá quando a nossa programação estiver ao vivo. Também estamos na plataforma do YouTube, Rádio Web Floresta Digital. Também estamos na plataforma do Instagram, Rádio Web Floresta Digital. Se você preferir, também poderá estar aí através desse QR Code que está aparecendo embaixo no canto esquerdo da sua tela. Pode estar aí baixando o nosso aplicativo através do seu QR Code aí, do leitor de QR Code. Queridos, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, pela sua casa, quero glorificar a Deus pela sua companhia. Quero dizer para você que você
teve um encontro marcado com Deus e este encontro você não sabia, mas é agora. É você e Deus e eu aqui juntamente com você. Para iniciarmos este programa, eu quero convidá-los a fazermos uma oração. Amém? Vamos orar para que Deus possa nos abrir o entendimento da sua palavra santa e maravilhosa. Convido você a fechar os seus olhos, pensar no seu Deus e falar com Ele. Amém? Meu Deus eterno, soberano, todo-poderoso, nesta manhã, ó Pai, me coloco diante do Senhor, agradecendo a Ti primeiramente por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, em minha casa, em meu trabalho, em meu ministério. Agradecendo a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nos meus vizinhos, da esquerda, da direita, da retaguarda, da dianteira, nos meus familiares de perto e de longe. Meu Deus querido, eu sou grato a Ti pela existência que o Senhor tem me concedido. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, que tem feito mesmo sem eu merecer. E te peço nesta manhã de sexta-feira, que o Senhor venha, Pai, visitar cada lar, cada família que estiver ouvindo esta programação. O Senhor venha dar entendimento, sabedoria, percepção, venha dar discernimento, para que todos possam compreender perfeitamente a sua palavra nesta manhã. E que o Senhor venha colocar em nosso coração, Senhor querido, o Espírito de verdade, para que possamos tão somente aqui estar falando a Tua verdade e nada mais. E que esta mensagem aqui dada seja diretamente do Seu trono para todo o coração que está te ouvindo. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amado, nesta manhã de sexta-feira, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, no verso 33. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, verso 33. Vamos ver o que tem o Senhor escrito para as nossas vidas. Primeiro, eu peço perdão, vamos aqui iniciar a partir do verso 31. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que é chegada a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para uma parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bons ânimos. Eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Usa-me, Senhor, nesta hora que eu vou usar a Tua palavra, no nome santo de Jesus. Eis que é chegada a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Louvado seja Deus. Querido, naquela ocasião Jesus estava falando ao seu próprio respeito, estava falando, revelando a sua prisão e a sua morte. Naquela ocasião, Jesus estava falando com os discípulos. E chegaria um momento, já estava próximo o momento, em que os discípulos iriam ser dispersos, cada um para a sua região. Cada um para a sua própria terra,
cada um para sua própria casa, cada um para sua própria família, e deixando ali Jesus só. Quantas vezes acontece em nossas vidas, amado, de em momentos que nós passamos e decidimos ou achamos que decidimos por algo, por uma determinada situação, e acabamos deixando ali Jesus só. Ou seja, acabamos tomando decisões sem consultar a Deus, tomando decisões sem indagar a Deus. Embora tudo contribua para o bem, embora todas as coisas que acontecem é permissão de Deus. Ontem eu tive um privilégio de conhecer um irmão amado, um irmão querido, da congregação cristã no Brasil, e pudemos ali conversar bastante mesmo, muito mesmo, mais ou menos umas 2 horas e meia de conversa. E o que acontece? O assunto foi mais ou menos relacionado ao querer e efetuar de Deus na vida do homem. Então ele contava ali as experiências de vida dele, que ele tinha conhecido, né? Tinha aceitado Jesus nas Assembleias de Deus, chegou a ser cooperador da Assembleia de Deus, chegou a ser como se fala, como ainda não é um pastor, é um cooperador que dirige os cultos, cuida da igreja, é um cooperador mesmo que eles falam, né? E aí, depois de um determinado tempo, houve várias coisas na vida dele, houve tragédias na vida dele, acabou perdendo muita coisa na vida, e um dia, ele, por várias vezes, tentou suicídio, mesmo na igreja. E eu só analisando, amado, dentro da igreja, tentou suicídio, dirigindo cultos, tentou suicídio. E eu só analisando a fala dele, eu achei muito interessante, porque a Bíblia, ela nos afirma que tudo contribui para o bem. E diante dessa afirmação, quando nós entendemos esta afirmação, nós aprendemos muitas coisas e evoluímos. Então, amado, e aí ele contava que um certo dia, ele estava angustiado, e um irmão convidou ele para ir na congregação cristã no Brasil. E aí ele disse que ele fez uma prova com Deus. Eu estou contando esse fato para vocês, isso aqui aconteceu ontem, eu ouvi ontem essa conversa da própria pessoa. Eu estou contando para que no final a gente consiga compreender a mensagem do Senhor nesta noite para o seu coração. Então, amados, aí ele disse que ele vestiu um terno, pegou uma valisa, né, uma bolsa, uma pasta, e ele falou: olha, eu vou para uma congregação, vou visitar uma congregação distante daqui do meu bairro, isso na cidade de Jundiaí, para que lá ninguém me conhece, lá ninguém sabe do meu passado, não sabe do que eu sou, não sabe o que eu vi, e eu quero ver se realmente Deus está naquele lugar. E aí assim ele foi, querido. Chegando lá na congregação,
contou que ele sentou, os irmãos receberam ele todos pensando que ele era da graça, ou seja, da congregação, né? E aí ele sentou lá no banco e aí os irmãos começaram a pregar, falar, né, cantar, na hora da mensagem. Aí o irmão levantou e falou para ele, falou tudo para ele, né? Ó, você está aqui assim, você não é da nossa graça, né? Mas Deus tem um plano na sua vida e tal. Falou com ele. E aí, quando eu me revelei para ele que eu tinha uma rádio, uma emissora de rádio aqui na cidade de Hortolândia, ele, de um lado, ele ficou muito feliz, porque ele esboçou a preocupação de quando Jesus arrebatasse a igreja, ia ficar um povo que não ia subir. Ia ficar um povo que não ia subir. O povo da graça ia subir, eles iam subir, mas ia ficar os outros irmãos aqui das outras denominações. Iria ficar um povo que não iria subir. E aí precisava de alguém que fosse da comunicação, da rádio, para estar sempre levando, incentivando o povo a continuar firme em Jesus, não negar a palavra, não negar Jesus. E eu achei interessante a forma que ele estava colocando aquilo. Em alguns momentos eu tive vontade de falar alguma coisa, depois eu fiquei só ouvindo. E olha que eu gosto de falar muito, quem me conhece sabe que para mim me conter é muito difícil, eu preciso de muito esforço para me conter. Mas no momento eu me contive ali, o Espírito Santo de Deus me conteve, e eu fiquei só ouvindo. Todo o tempo ele falava, olha, quando o arrebatamento de Cristo acontecer, vai ficar esses irmãos aí, esse povo precisa. E a obra de Deus na sua vida, na vida do Senhor, é para o Senhor continuar aqui, incentivando esse povo, alertando esse povo através do rádio e tal, para que esse povo possa permanecer, herdar salvação em Cristo e tal, e eu observando. Irmãos, querido, o que eu quero chegar? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Ele se preocupava muito com o período pós-arrebatamento. E eu falei para ele, em um determinado momento, depois de 2 horas de conversa, ouvindo tudo e falando de tudo, eu falei para ele, olha, amado, eu percebi que o senhor esboça uma grande preocupação em relação ao pós-arrebatamento. Em quem vai ficar, como vai ficar, de que jeito que vai ficar. Pois eu falo, eu não esboço essa preocupação porque nós já vivemos. Hoje nós vivemos num período pós-arrebatamento, porque o mundo jaz no mal. Nós vivemos em um período em que no mundo não tem mais limites, não tem ética, não tem respeito, não tem moralidade, não tem... A sociedade se corrompeu como um todo. E para servir a Deus, para ser cristão de fato, sem se anular, é muito difícil, amado, porque nós precisamos continuar vivendo, nós somos perseguidos, ou seja, a perseguição já existe. Quando você fala, eu sou um pastor, sempre vai aparecer alguém para dizer é ladrão, é bandido, enganador, sempre vai aparecer alguém. As pessoas têm vergonha de ser cristão. As pessoas, você é crente, você é cristão? Não, eu sou crente. Hoje tem vergonha de dizer que sou crente, né? Também tem vergonha porque o diabo crê também, estremece, mas não obedece. Mas a situação está tão feia no mundo. O mundo jaz no mal. Nós vivemos numa época pós-arrebatamento tão pesada que falar, declarar é uma vergonha. Muitos têm vergonha e com isso eles estão negando a Cristo já. Nós vemos pastores em cima de púlpito aí negando Jesus. Mas como pastor eles estão negando Jesus? Quando eles pregam os seus próprios interesses, eles estão negando Jesus.
Então, querido, nós já vivemos, você que está me ouvindo aí, eu não sei de qual é a sua religião, eu não prego religião, eu não falo de religião, aqui eu falo de Jesus. Porque a religião é o que tem causado caos no mundo. A religião é que tem causado tribunais de condenações no mundo. É a religião que tem levantado juízes para condenar você e a sua casa. É a religião, amado. Quando você fala hoje, eu sou um cristão, as pessoas colocam dois olhos em cima de você para ver se você vive de acordo com a lei da religião. Se você não vive de acordo com a lei da religião, você não é cristão para ele, você não é crente. Você é um enganador, você é um falso crente. Eles fazem de tudo para te desmoralizar, te condenar. Porque eles não conhecem Jesus. Porque as pessoas ainda não se deram conta que nós já estamos no período pós-arrebatamento. Num período em que para servir a Deus precisa empregar força, precisa ser vencedor, precisa ser chamado, escolhido. Se você não for escolhido, você não consegue. Mas pastor, eu tento. Querido, não desista, continue tentando, porque existem pessoas já de muitos anos de religião que ainda não conhecem Jesus, porque não tem um chamado, não foram escolhidos, não foram eleitos. Eles foram chamados para simplesmente para compor um quadro, como na história nós vemos muito figurantes, né? Você assiste um filme, 90% daquele filme ali dos atores são tudo figurantes, pessoas chamadas para fazer um papel insignificante dentro daquele filme, mas que sem aquelas pessoas aquele filme não existiria. Assim são muitos dentro das igrejas, pessoas que são chamados e vivem 40 anos pregando, vivendo ali uma vida diante da sociedade como crente, mas são figurantes, pessoas que não conhecem Jesus. Querido, preocupe-se em conhecer Jesus. Que a partir de hoje a sua preocupação seja conhecer Jesus, de fato. Porque se você de fato conhecer Jesus é porque você é escolhido de Deus. Você não é figurante, você é coadjuvante. Você tem um papel fundamental e principal nessa história. Você está me entendendo ou não? Como eu sempre digo, tem pessoas que falam, pastor, o senhor é diferente, o senhor é louco, prega coisas assim. Diferente, eu prego sim, eu sou diferente, eu ensino diferente porque é assim que o Senhor me passa, é assim que eu aprendi de Deus, é livre, eu sou uma pessoa 100% livre, meu irmão, de religião, eu sou livre, o Senhor me libertou, conhecereis a verdade, ela vos libertará, eu conheço a verdade, eu conheço Jesus. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E o Espírito de Deus habita em mim, querido. Assim como habita em você também. Seja livre. Se desligue de religião. Vá para Cristo. Conheça Cristo. Se entregue a Cristo. Viva com Cristo. Caminhe com Cristo. Você sabe o que é isso? Não é sacrifício, não, amado. Ser amigo e irmão de Jesus não é sacrifício, não. É prazer, é honra. Muitos não conhecem Jesus porque pensam que é um sacrifício ser amigo de Jesus. Ah, você tem que deixar de fazer isso, tem que deixar de fazer, eu gosto daquilo, eu não posso. Não, porque tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. É um sacrifício muito grande ser amigo de Jesus, então para mim não dá. Ei, querido, não vai por essa não. Seja amigo de Jesus, simplesmente seja amigo de Jesus. Eu falava ontem para esse irmão o seguinte: Deus, todas as tardes ele ia ao encontro de Adão no Éden. Não é porque ele não sabia o que Adão estava fazendo, onde Adão estava, como Adão estava. É porque ele queria conversar com Adão. Simplesmente conversar com Adão.
Está me compreendendo? É o que Ele quer com você. Ele quer simplesmente conversar com você, sempre. Ele quer ter uma amizade com você, saber que você confia nele, que você conta com ele. E saber que ele pode contar com você todo o tempo. Saber que você tem prazer, sente alegria em se apresentar a Deus. Eis-me aqui. É isso que ele quer, amado. Não é sacrifício, não. Todo o tempo Deus vem falando, olha, eu não tenho prazer em sacrifício, eu tenho prazer em obediência. Na quarta-feira, que ontem eu não pude fazer meu programa, que eu tive uma incorrência, eu tive que atender, mas na quarta-feira a gente falou sobre Jesus Cristo, sobre ordem, ordenança, sobre dar ordem. Deus, ele dá ordem, ele não te pede, ele te ordena. Você está me entendendo? Ele te ordena. Ele não fala, se você quer ir, filho, não, ele fala, vai. Eu sou contigo. O respaldo que você tem é esse, que eu sou contigo. Pode ir, vai. Ele não fala, você pode ir. Ele não fala, se você quiser se levanta, fica de pé, põe de pé. Não, ele fala, põe-te de pé. Ele dá ordem. Põe-te de pé. E eu serei contigo, eu falarei contigo, eu te mostrarei para a direção correta. Ele dá ordem. Deus, ele ordena. E nós obedecemos a Deus. Isso não é um sacrifício, isso é uma honra, é um prazer. Então, querido, no mundo em que nós vivemos hoje, nós vivemos um mundo pós-arrebatamento já. Um mundo em que as pessoas não percebem, mas estão negando Jesus. Um mundo a qual as pessoas não estão entendendo mais nada sobre Jesus, porque as pessoas não apresentam Jesus como ele é. As pessoas apresentam Jesus pelo que Jesus fez ou que Jesus faz. As pessoas apresentam Jesus pelos milagres que Jesus fez. E vão em busca dos milagres que Jesus possa fazer. Mas as pessoas não apresentam, os pastores não estão apresentando Jesus pelo que Jesus é. Vocês estão me entendendo ou não? Querido, vamos de belas canções e participe. Está aí o número do nosso WhatsApp na parte inferior da sua tela. Participe. Participe, viu? Ligue para nós, deixe a sua mensagem escrita ou de áudio, para que possamos aí estarmos conversando, compartilhando, orando por você, pela sua família. E Deus possa estar te abençoando mais ainda. Quando voltarmos, continuaremos aí com essa mensagem linda, uma mensagem profunda. Precisamos tomar muito cuidado, querido, nesta vida. Se apegar muito a Deus, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Continue conosco, continue na Rádio Web Floresta Digital 107.7 para toda a região de Hortolândia e através das redes sociais, Facebook, é lá na página da Rádio Web Floresta Digital do Facebook. Facebook está como José Floresta Zusa, na página Rádio Web Floresta Digital. Através do YouTube, Rádio Web Floresta Digital. Através do Instagram, Rádio Web Floresta Digital. É isso aí, fica conosco e até daqui a pouquinho. Vamos de canção. Aqui toca só as melhores. 8h33. Tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Tudo que
você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para a sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para a sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, vai passar. Oh, não.
Bateu o carro ou está precisando de reformas? Leve no Joel Martelinho, com mais de 45 anos de experiência. Joel Martelinho, Rua Jasmim 617, no Jardim Boa Vista, em Hortolândia. Telefone 19-99166-2190. 19-99166-2190. Joel Martelinho. 8h39. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Sua voz em nome de Jesus e diga:
Aplauda o Senhor aí, gente! Deus, hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu preciso tanto te ouvir falar. O meu coração tá tão angustiado. Meu Deus, eu me ajoelho diante dos teus pés. Como eu sou pequeno, mais grande tu és. Tem misericórdia, ouça minha voz. Deus, lembra das promessas que o Senhor me fez. Eu não mereço mais, sei que não se esqueceu. O tempo está passando e nada aconteceu. Meu Deus, ouço meu clamor, estou angustiado. Estou me sentindo tão abandonado. Eu não tenho mais forças pra caminhar. Meu Deus, eu tô precisando tanto de um abraço. Até o meu coração já está em pedaços. Deus tem misericórdia, vem me ajudar. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Filho, você precisa confiar em mim. Não parte de você, fui eu que te escolhi. E desde sempre eu estou cuidando de você. Eu estou trabalhando, pode acreditar. Sabe aquele sonho eu vou realizar. Eu bem sei os planos que eu tenho pra você. Meu filho, você não vai ficar mais uma noite sem dormir. Fica tranquilo, eu sou o seu descanso e você vai sorrir. E um novo tempo na sua vida você vai viver. Nesse processo, esse deserto é necessário, mas eu estou mudando agora o cenário. Enxugo as suas lágrimas e você vai cantar. Meu filho, eu não te abandonei, eu sempre estive aqui. Sabe aquela promessa, é o tempo e eu vou cumprir. E você vai sorrir. E você vai sorrir. E você vai sorrir. E você vai sorrir. Eu sempre estive aqui, eu nunca te deixei, eu sempre estive aqui. E de você cuidei, eu sempre estive aqui. Agora é o tempo de cantar e de sorrir. Eu sempre estive aqui, eu nunca te deixei, eu sempre estive aqui. E de você cuidei, eu sempre estive aqui. Agora é o tempo de cantar e de sorrir. Nesse processo
certo, é necessário, mas eu estou mudando agora o cenário. Enxuga as tuas lágrimas e você vai cantar. Eu não te abandonei, eu sempre estive aqui. Sabe aquela promessa, é o tempo e eu vou cumprir. E você vai sorrir. E você vai sorrir. E você vai sorrir. Voltamos aqui para mais um quadro do nosso programa Café com Jesus. Para você que acabou de entrar agora na nossa live, para você que acabou de ligar o seu rádio no carro, em casa, para você que acabou de nos ver, né? Um bom dia para você, que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida neste dia. Amém? Estamos falando a respeito de aflições. Pode não parecer, mas o contexto desta palavra de hoje é resistência. Tá? Como assim? Nós vivemos num mundo difícil, no mundo jaz no mal. Nós vivemos em um momento muito difícil, é pandemia, é peste, é fome, é guerras. Agora mesmo a Rússia está com mais de 100 mil soldados nas fronteiras de... Oh, Jesus, faço o nome do país. Estão prontos para a guerra. E a fome assolando o Brasil, aí pai de família catando o resto de comida para levar para casa, para os filhos não morrer de fome. E o Covid matando, dizimando famílias. Aí você fala para mim que período é esse? Que tempo é esse? São tempos difíceis. Tempos anunciados já por Jesus Cristo, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, no verso, nós lemos ali no verso 31 em diante. Jesus ele estava descrevendo sobre as aflições. No mundo tereis aflições. É isso que nós temos tido nesses últimos anos, nesse último milênio, nos últimos milênios, e cada vez ficando pior. Você precisa, sim, cada vez se tornar melhor, mas, querido, o mundo cada vez ficando pior. Eu quero dizer para você, lá também no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, também no verso 13, diz assim: o Espírito de verdade, diz assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Observe, o Espírito de verdade, não é o Espírito de mentira, não. A Bíblia diz que Deus enviou ao mundo o Espírito da operação do erro, foi ou não foi?
o espírito de engano, é ou não é? Mas também nós temos o espírito de verdade. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, amado, que você que está me ouvindo nesta manhã, você é um escolhido de Deus. Examine, pois, o homem a si mesmo. Se examina, querido. Ontem, continuando para você que chegou agora, ontem eu conheci um irmãozinho e, consequentemente, fomos, depois de 2 horas conversando, a gente foi ali, eu precisava ir num posto de gasolina para utilizar o banheiro, e aí depois ele me convidou para tomar um refrigerante com ele, e nós continuamos conversando, fomos tomar um refrigerante, e acabamos, olha só como Deus faz as coisas, hein? Presta atenção. E acabamos entrando ali em uma merceariazinha pequenininha. E a proprietária dessa mercearia também, ele não conhecia essa proprietária, mas conversando ela já se revelou também sendo cristã, né, da congregação Brasil para Cristo. E aí continuei a conversa, mano. Nós continuamos conversando e aí agora com ela junto, interagindo, contando o que Deus fez na vida dela, na vida da família. E coisa maravilhosa, Deus só faz coisas boas. Nós que às vezes as entendemos como ruim, mas que na realidade não existe o mal perante os olhos de Deus. Tudo contribui para o bem. E ali o seguinte, ela perguntava para o irmão do lado, o senhor, vocês veio aonde? Aí ele fala, nós viemos aqui na empresa eu vim trazer a minha esposa e o pastor aí veio trazer a nora dele. Ela se espantou, querido. Ela regalou um olho e aí ficou quietinha. Depois, quando teve uma oportunidade, ela chegou e falou, tá vendo, irmão, como existe diferença entre o nosso povo e os demais? Aí eu parei e ouvi. Aí ela falou, por exemplo, aqui, ó, o meu marido jamais carregaria a nora dele na garupa da moto. Olha só, meu amado, presta atenção. Como a religiosidade tem tapado os olhos do povo e tem deixado o povo, impedido que o povo enxergue a liberdade, a libertação, a verdade espiritual, o espírito de verdade. Não tem alcançado o povo por conta da religiosidade. Então, diante desta fala, eu quero dizer para você, eu vou tratar agora de responsabilidades. A partir de agora, a gente vai falar nesse quadro, nesse programa Café com Jesus, o quadro Responsabilidades. Vamos ver o que a Bíblia vai falar para você a respeito de responsabilidades. E aí ela continuou falando que o marido dela jamais carregaria a nora dele e que ela jamais daria uma carona sequer ao sobrinho dela. Olha, presta atenção, sobrinho do marido dela, porque não era nada dela, era sobrinho do marido, porque a mãe dele era sobrinha do marido, ou seja, sobrinho segundo, ou seja, não era nada dela, e é por isso ela jamais colocaria ele no banco do carro para dar uma carona. Vocês estão me entendendo ou não? Por quê? Porque pode ser que ela passando na rua com aquele camarada, que não é nada dela, as pessoas pudessem falar que conhece ela, eu vi a irmã fulana de tal, um outro homem anunciou o marido dela. Presta atenção, irmão, isso é sério que eu vou falar para vocês. Povo de Deus, acorda, povo de Deus. Acorda, povo de Deus, você não deve nada a esse mundo, não. Jesus já pagou todas as suas dívidas na cruz do Calvário. Você não deve nada, você não é devedor de nada. Você não deve nada a esse mundo. Acorda, povo de Deus. Deixa a religiosidade do lado, vem para Cristo. E aí pode ser que visse ela com
o sobrinho dela, e aí começaram a se falar, a irmã estava com outro homem, a não ser o marido dela. Aí foi quando o Senhor falou, abra a boca. Eu abri, aí o Senhor falou, agora fale. Falar o que, Senhor? Examine, pois, o homem a si mesmo. Bem-aventurado o varão que não se condena no que ele aprova. Uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. E daí vai, tem várias outras passagens que eu poderia passar aqui o resto do dia todinho falando, mostrando para vocês, falando. Primeiramente, bem-aventurado o varão que não se condena no que ele aprova, não no que os outros aprovam. Porque quando o varão está com Deus, quando ele está com Cristo, ele passa a enxergar a própria vida, ele passa a examinar a sua própria vida e enxergar de acordo com o que Cristo enxergaria. Como que Cristo vê a vida dele. Que diferença faz, querido? A pessoa que passa na rua que não me conhece, me vê eu dentro do meu carro, com a minha esposa ou com a minha nora. Qual a diferença que faz? As pessoas não me conhecem, eles não sabem quem é a minha esposa. Eles não sabem quem é a minha esposa. Está me entendendo? Como que ela pode dizer, aquele pastor está com uma mulher que não é a esposa dele? Como? Se eles não conhecem a minha esposa. Quem não me conhece, não conhece a minha esposa. Para eles tanto faz se é minha nora, se é minha sogra, se é minha esposa, se é minha irmã, se é minha vizinha. Para eles tanto faz. Quem tem que preocupar-se com isso sou eu, porque eu sei quem é que está do meu lado. Eu tenho que me preocupar com o meu comportamento. Eu que tenho que vigiar as minhas atitudes. Eu que tenho que estar com a minha consciência em dias para com Deus. É eu. Sabe por quê? A responsabilidade prestada a Deus de conta sou eu. Eu que vou prestar conta a Deus da minha vida. Todas as almas são minhas. Aquela que pecar, essa morre. Está lá em Deuteronômio. Todo tempo Deus vem falando, examine, pois o homem a si mesmo. Não examine a vida do seu próximo, a vida do seu vizinho, a vida da sua vizinha. Não examine a vida do seu patrão, a vida do seu parente, do seu familiar. Não. Ele está falando, examine a si mesmo. É isso que a religião não entende e não permite que você entenda. Você é livre, você é liberto de Cristo. Quando você conhece essa verdade de verdade, esse espírito de verdade, quando você tem esse espírito de verdade, meu amado, nenhuma condenação há sobre a sua vida. O mundo, pouco que se lixe, pouco que se dane o mundo pode te condenar da forma que ele quiser. Você tem um advogado, você tem um juiz, que esse sim está escrevendo sobre você no livro da vida. Esse sim, esse é o único que tem o poder de te julgar, condenar e lançar no inferno. Está me compreendendo ou não? Esse sim você tem que prestar conta, esse você tem que estar vigiando, temendo, esse você tem que estar atento. Por isso que é necessário que você sempre esteja pensando como Cristo pensa. Você precisa ter a mente de Cristo, mas para isso você tem que estar conversando com Ele, indargando Ele direto. Mas Senhor, é assim, Senhor, é isso mesmo, posso ou não posso? Tem coisa que você pode fazer hoje, amanhã você já não pode. Tem coisa que você pode ir em tal lugar aí, tem lugar que você não pode. O Espírito Santo vai falar, mas eu fui ontem, eu fui em tal lugar ontem, por que eu não posso? Eu fui com tal pessoa em tal lugar ontem, por que eu não posso com tal pessoa em tal lugar hoje? Por que não, querido? Porque se você for em tal lugar com tal pessoa hoje, tem a alma ali que não vai conseguir te enxergar com a responsabilidade que eu quero que enxergue. Eu quero que quando você abrir a tua boca, a pessoa para ouvir com responsabilidade. E esse determinado lugar. Isso é Deus tratando com você. É Deus falando para você o que pode e não pode. Não é o homem, não é o pastor, não sou eu. Não é ninguém que vai falar para você, você não pode carregar a sua nora, a sua sogra dentro do seu carro. Você não pode carregar, dar uma carona à sua irmã dentro do seu carro, porque
Quando alguém vê uma mulher diferente no seu carro, vai dizer que você está com uma mulher, está em adultério. Meu irmão, ó, eu era criança, ouvi um testemunho. Presta atenção, observe. Esse pastor aqui usa esse rádio, usa esse momento, esse horário, para falar a verdade com vocês, para abrir o seu olho, para tirar vocês do cativeiro. Ok? Essa é a verdade, tirar vocês do cativeiro, porque muitos se diz ser crente, ser cristão, e ainda estão presos em rudimentos, com preceitos, doutrina e rudimentos de homens do mundo, desse mundo ainda. Presta atenção. Eu ouvi um certo testemunho e eu fiquei intrigado. Não sei se foi verdade. Não sei se foi verdade, porque eu não vi, não presenciei. Eu ouvi. Alguém contou em cima do tabernáculo, do público no tabernáculo. E eu ouvi, eu era criança, ouvi e achei interessante esse testemunho. Ele contava da seguinte forma. Tinha uma igreja que tinha um rapaz que morava sozinho. Eu prestei atenção porque na época isso se identificava comigo, eu morava sozinho. O rapaz morava sozinho. E ele trabalhava, ele saía 5 horas da manhã para trabalhar de casa, identificava comigo na época, saía às 5. E chegava lá por volta da meia-noite, 1 hora da manhã, porque identificava comigo. Porque eu estudava, eu saía às 5 horas da manhã para o trabalho, de lá do trabalho eu ia direto para a escola, saía meia-noite da escola, chegava em casa meia-noite e pouquinho, era onde eu ia poder tomar um banho e descansar. Isso foi minha vida por muitos anos mesmo. Segunda a sexta-feira, era isso aí. E aí o que acontece, a casa dele, ele não conseguia manter a casa dele. E tinha uma irmã, uma jovem, que estava, tadinha, nova, precisando trabalhar, querendo juntar um dinheirinho, querendo ganhar um dinheiro. E essa irmã era noiva de outra pessoa. E estava querendo ganhar um dinheirinho para comprar um enxoval de casamento. Vocês sabem, que os mais velhos sabem o que é um enxoval. Antigamente se fazia muito isso aí. Então ela estava desesperada para arrumar alguma coisa para fazer, para ganhar um dinheirinho para comprar um enxoval de casamento. E aí observa que ela ficou sabendo que esse irmão estava precisando de alguém para cuidar da casa dele. Alguém que limpasse a casa dele, alguém que lavasse a roupa dele, alguém que fizesse a comida para ele. E que ele pagaria para essa pessoa fazer isso. Então essa irmã, ela conversou, chamou esse irmão lá na casa dela, dos pais dela, sentaram com o pai, conversou, só entre eles, conversaram e acertaram que essa irmã iria 3 vezes na semana na casa desse varão para limpar a casa dele, fazer a comida dele e lavar as roupas dele, 3 vezes por semana. Ficou conversado e acertado entre o varão e os pais da moça. E a moça, maravilha, deixou a cópia da chave e assim fez. Nos dias dela aí, ele saía para trabalhar 5 horas da manhã, ela chegava às 8. Presta atenção na história para você entender. Chegava às 8 horas. Aí limpava a casa, quando terminava de fazer, trancava e ia embora. Ou seja, ela não ia ficar até meia-noite, 1 hora da manhã na casa dele. Quando ele chegava, estava tudo organizadinho, tudo limpinho, comida feita, roupa lavada, passadinha. Certo? Tá me entendendo? Quando foi um belo dia, uma outra irmã passando por aquela rua, viu essa irmãzinha abrindo a porta desse irmão 8 horas da manhã e entrando e fechando a porta por trás dela. Essa irmãzinha não pensou 2 vezes. Chegou para o pastor da igreja, que eles congregavam, e falou: pastor, a fulana está em fornicação, está fornicando. O senhor precisa colocar ela em disciplina, colocar no banco. Porque eu vi com os meus próprios olhos que a terra há de comer. Que os mais velhos tinham muito esse costume de falar. Olha, eu vi com esses próprios olhos que a terra há de comer. Beleza. Eu vi ela entrando na casa do irmão 8 horas da manhã e ela tem até a chave da casa do irmão. Ou seja, isso não é da agora não, isso é antigo já.
E ela tá noiva com fulano, ela tá precando, tá prevaricando, tá fornicando. Pronto. Nosso pastor já fez ficou aquele espanto, misericórdia, aquela coisa, aquele gesto de temor muito grande na vida dele, e já chamou a irmãzinha e falou: a partir de hoje você está de banco. Por quê, pastor? Porque você está em pecado. E no corpo de Jesus, aqui na igreja de Deus, quando está em pecado, tem que ficar em disciplina até se arrepender do seu pecado e o Senhor curar aquele pecado. Ela falou: mas como assim, pastor? Porque a irmã fulano de tal viu que você estava na casa do fulano com ele. Cedinho, você estava com ele. Olha só a história como chegou o pastor, que a coitada, a jovem estava com o mancebo, o jovem lá. Viu? Não. Pensou, imaginou. E isso é a religião que faz. A religião faz: eu vi, eu ouvi, eu imagino. Isso é religião, querido. Cristo é palavra. Cristo é ou não é? Se ensina ou não. Eu vi. Não vi. Não viu. Acabou. E gerou um problema. Acabou que o noivo dessa irmã ficou sabendo. E acabou terminando o noivado com essa irmã. Essa irmã ganhou uma fama. E aí, quando foi o mancebo, foi também, ganhou uma fama, saiu, se afastou da igreja. Quando é um dia, e essa irmã, a fofoqueira, presta atenção, você que gosta de falar bastante aí da vida dos outros, presta atenção. E essa irmã que era fofoqueira, ela não sabia da situação, do que tinha conversado o mancebo com os pais da moça. Mas aí o pai da moça e a mãe da moça chamou essa irmã e contou para ela: olha, minha filha estava indo de fato na casa do fulano por conta de um acordo que fizemos lá na nossa presença. O fulano precisava de alguém para limpar a casa dele, lavar e cozinhar para ele. E minha filha precisava juntar um dinheiro para ajudar a comprar os enxovais do casamento dela. Então, só que nós permitimos porque o irmão sai 5 horas da manhã para trabalhar. E minha filha chegava 8 horas, 3 horas depois que o irmão já tinha saído para trabalhar. O irmão chega meia-noite, minha filha geralmente terminava 2 horas, 3 horas da tarde, ela já estava em casa. Você está me entendendo? Aí a irmã bateu aquele arrependimento naquela fofoqueira. Bateu aquele arrependimento e ela caiu aquele semblante e começou misericórdia, preocupação. O que eu fiz? Aí vou lá pedir perdão. Foi pedir perdão para o mancebo. Foi no final de semana, porque para achar ele em casa era só final de semana. Chegou no final de semana, chamou, ele foi lá, abriu a porta: entra aí, irmã, entra. Ela entrou, ele estava despenando um frango, estava limpando o frango para poder cozinhar. Final de semana, estava despenando o frango ali e, segundo o contador da história, ele morava, o terreno dele era meio declive, e aí no fundo da casa dele era alta, ficava alta, para poder chegar no nível da rua embaixo, fizeram um porão embaixo da casa no fundo. Então a cozinha dele ficou bem no alto. E tinha uma janela bem virada assim pro fundo, na pia. Aí a irmã: irmão, o senhor me perdoe, eu que levei pro pastor a situação, eu não sabia direito, eu vi a irmã entrando na sua casa aqui, e imaginei que ela estivesse tendo um caso com o senhor, e não sei o que, e o senhor sabe que a nossa preocupação com o corpo de Cristo, presta atenção, as pessoas querem cuidar do corpo de Cristo. A nossa preocupação com a igreja de Deus é muito grande. A gente tem que vigiar, tomar muito cuidado para o pecado não entrar na igreja de Deus e tal. Aquelas conversas que a gente está acostumado a ver os religiosos falarem. Presta atenção para você entender. Não me leve a mal. Se você é um religioso, não me leve a mal não, porque Deus tem um plano na sua vida. Ainda não encerrou a sua carreira. Então veja bem. Aí ele falou, ele ouviu, ela falou, ele ouviu. Aí ele pegou e falou: irmã, faz favor, observa aqui. Pegou aquela pena que ele tirou do frango e soprou na janela.
Aí o vento espalhou aquela pena e foi parar pena no quintal do vizinho, pena lá pro fundo, pena pra cima da casa, aí espalhou. Aí ele falou, irmã, eu perdoo a senhora, mas olha o que a senhora fez com a minha vida. A senhora consegue juntar todas essas penas aí agora, a senhora sabe exatamente onde caiu pena por pena que eu joguei aqui. Ela olhou e falou, não, irmão, é impossível, porque o vento espalhou, não sei, tem pena que eu não sei nem que direção foi. Ela falou, assim foi a fama da minha vida. Tem pessoas que não me conhecem e falam mal de mim porque ouviu alguém falar que a senhora falou, que o pastor falou, falaram mal da minha vida sem me conhecer. E tem pessoas que não estão mais nem no nosso estado, às vezes estava só de visita, que foi visitar um parente, ouviu essa fama minha e levou para o seu estado e está comentando sobre mim nesse momento com alguém que nem me conhece, por conta do que a senhora fez. Eu perdoo a senhora, está perdoado, mas a senhora precisa primeiramente aprender que a vida dos outros não é de conta de ninguém. Se a senhora tivesse visto, a Bíblia diz o seguinte, se vê o teu irmão em pecado, vai ter com ele, não é com o seu pastor, não é com o vizinho, não é com o seu amigo, não é com a sua família. Se vê o teu irmão em pecado, vai ter com ele, com espírito de mansidão, velando por ti mesmo, porque você também peca. Você percebeu aí a gravidade da religião? Por isso que eu não sou religioso, por isso que eu não prego religião, eu prego Cristo. Aí Jesus vem agora com a proposta, eu te liberto de todo o mal, de toda a religiosidade, eu te torno uma pessoa livre, através do meu espírito de verdade, não o espírito de engano, espírito de verdade, não o espírito da operação do erro, o espírito de verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, verdadeiramente tu serás livre. Vocês estão me compreendendo? Estamos chegando aí no final de mais um quadro, um bloco. Café com Jesus, esse é o nosso café. Para mim é uma delícia esse café. Pode ser amargo, querido. Às vezes o café que o pastor Walter traz aí é um café amargo. Que é por bem verdade que café mesmo, normal, eu só tomo amargo. Eu não tomo café com açúcar. Então eu já estou até acostumado com o amargo do café. Mas talvez você goste de tomar um café bastante doce. E aí quando você toma um café amargo, você se espanta, acha ruim, faz aquela cara né? Faz aquela cara feia, é natural. Fique tranquilo, fique em paz, que logo, se você tem um dom de Deus, do chamado, se você tem realmente, é um eleito de Cristo, logo você se acostuma com o amargo do café e vai ver que o gostoso é a essência do café, o sabor do café, não o amargo ou o doce do café. O gostoso é a essência da palavra de Deus. O maravilhoso é Jesus Cristo, o gostoso é estar com Jesus, não é os percalços que aquilo traz, não é o que a trajetória te traz, o que você tem que enfrentar. O gostoso é Jesus, é estar com a palavra de verdade. A verdade, ela é infurtável, não existe nada que possa cobrir a verdade. A verdade, ela é imutável. Não existe nada que possa mudar a verdade. Você me compreende? E o meu compromisso, como eu falei, esse quadro, Café com Jesus, esse quadro chama-se Responsabilidade no programa Café com Jesus. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Eu sou embaixador da verdade, embaixador de Deus. Sou homem igual você, sujeito às mesmas paixões. Estou sujeito a pecar igual você. Eu peco igual você. Não sou diferente de você, mas eu sou embaixador da verdade. Eu fui chamado, escolhido para falar a verdade para você, para te conduzir, para te ajudar a enxergar o espírito de verdade. E é através da Rádio Web Floresta Digital que eu utilizo essas ferramentas que o Senhor nos preparou para te mostrar a verdade, que é Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos liberta, João. Fala isso, né? E aí, encerrando aqui, ó. Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tudo isso que eu falei, vê o tanto de aflição que essa pobre dessa irmã sofre na vida dela. Vê o tanto de aflição que
os religiosos sofrem porque eles estão preocupados com o juízo do mundo, não com o juízo de Deus. Então preferem viver de aparência do que viver de verdade. Prefere ser preso em religião do que ser livre em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia! Todas as coisas me são lícitas. Agora eu me examino, porque diz examinar pois a si mesmo. E aí o Espírito Santo de Deus fala comigo o que me convém ou o que não me convém. Nem todas as coisas me convêm. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Eu glorifico ao meu Deus, eu amo, eu sou apaixonado. Mas, oh Jesus, como eu sou apaixonado por Ti. Porque o Senhor me libertou de tudo, desde os meus 8 anos preso, amarrado, acorrentado em religião. Aí quando foi com 20 e poucos anos, o Senhor me libertou de religião. 25 anos, hoje eu estou com meio século de vida. Meio século de vida, que maravilha, que bênção. Abençoadíssimo por Deus. Família linda, amigos lindos, comunidade lindas. Oh, bênção de Deus. Livre, liberto pela verdade e por Cristo. Não vou de forma alguma, em hipótese alguma, de maneira alguma, nem sonho, me tornar prisioneiro, escravo de homens, cheios de doutrinas humanas, de aparência, de formosura, de organização aparentemente, sabe, aquela coisa toda, preceitos cheios. Não vou, filho. Me perdoe, você, meu amado, que está ainda debaixo de jugo, venha para Cristo, se liberte, porque Jesus te chamou, te escolheu para ser livre, para transcender, evoluir, como servo, como filho, não como criatura, mas imagem e semelhança do Altíssimo. Louvado seja Deus. Eu quero aqui agradecer a sua presença, te pedir perdão não, porque eu não fiz nada de errado, eu falei só a verdade para você. Eu quero pedir desculpa se eu feri a sua visão, a forma que você enxerga a sua religião. Eu peço desculpa. Tá bom? Eu peço desculpa se eu te feri na sua integridade religiosa. Mas eu quero dizer para você que há caminho, que nem toda correção é boa no momento. Quando o pai pega a cinta que ele vai dar uma chicotada no filho, misericórdia, é o fim do mundo. Mas depois, lá na frente, 10, 20 anos talvez, depois, o filho vai falar, puxa, se meu pai não tivesse me dado aquela surra, o meu caminho seria diferente, seria ruim, pior. Eu seria um bandido, teria ido pro crime, entendeu? Então eu agradeço meu pai por ter me dado aquela chicotada. É assim, meu querido, talvez hoje você pode não estar entendendo o que eu falei, mas amanhã o Senhor vai te chamar para graça de verdade, a verdadeira graça de Deus, porque nada, Fê, é sem graça. Nada que acontece nesse mundo, nós vivemos só no favor imerecido de Deus. A sua vida é um favor imerecido de Deus. Você vive porque a graça de Deus está sobre você. E aí você vai compreender a graça verdadeira, de verdade. Aí você vai falar, puxa, aquele pastor louco, aquele pastorzinho doido que falava coisa com coisa, né? Que naquele momento eu não entendia, hoje eu entendo que hoje eu sou livre de verdade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, aonde quer que você esteja, nos 4 cantos desse mundo, aonde quer que você esteja no seu carro ouvindo através da rádio web Floresta Digital 107.7, através do Facebook, daqui a pouquinho, através do YouTube, do Instagram, que esse link vai lá para todas essas redes sociais, através do website radiowebflorestadigital.com. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está vivendo nesse momento, mas deixa o Espírito Santo de Deus quebrar essas cadeias, essa algema da religiosidade da sua vida. Seja livre de verdade. Amém? Porque não vale a pena viver nesse mundo se você não for livre. Não vale a pena.
Que vida tem um cárcere, um encarcerado? Nenhuma, né? Eu até lembrei aqui, eu conversando com o apresentador que me antecede, o Gessé, e ele falava, rapaz, como seria bom se chegasse assim numa certa idade, a gente não envelhecesse, né? As coisas não passassem, o tempo não passasse, a gente ficasse assim, pelo menos assim, um bocado de tempo, sem envelhecer. Eu falei, tem sim, tem. Já estão criando a criogenia, né? É uns tubos, chega lá, joga o cara lá dentro e congela ele passa 50 anos congelado. 50 anos depois vai descongelar o cara, tudo vai estar evoluído e o cara ainda no passado, ou seja, adiantou alguma coisa ele ficar 50 anos vivo, congelado no tempo e não viver nada do que aconteceu, do que a evolução. Não adiantou nada. Ele vai sair de lá daquele tubo totalmente arcaico, sem entender nada do que está lá fora. Então melhor é você viver o que está lá fora. E a religião faz isso aí, te entuba, te prende lá no Egito. Te prende lá no Egito, naquela época. Você fica vivendo a época do Egito, na religião. Quando Jesus te liberta, você olha e fala, meu Deus, quantas coisas boas fez o Senhor. Quantas coisas boas operou Deus. Quantas coisas boas o Senhor tem feito. E eu não vi nada disso na religião, e lá dentro da religião. Aí você vai ver como é bom ser livre. Então melhor é viver, querido. Viver é a coisa mais linda do mundo. Deus abençoe a sua vida, te dê um excelente final de dia, um final de semana abençoado. E na segunda-feira, se o Senhor permitir, não é a vontade do pastor Walter, é o Senhor. Se o Senhor permitir, eu estarei aqui de volta com você. Tá bom? Se Ele não permitir, na segunda, na terça, eu estarei. E é assim que funciona, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um compromisso com Deus. Meu primeiro compromisso com Deus. Como que é isso funciona? O que Ele permitir é o que eu faço. Às vezes eu desejo estar com você todos os dias, o dia inteiro. Mas o Senhor não me permite, porque Ele delegou a mim tantas outras coisas a fazer que acaba não dando tempo de eu estar aqui. Mas Deus abençoe, eu fico muito feliz, muito grato pela sua vida, pela sua audiência. Continue conosco, nos ajude, compartilhe essa live, compartilhe, ajude esta emissora a crescer, ajude essa emissora a alcançar vidas através da rádio web florestadigital.com, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e através da 107.7 para toda a cidade de Hortolândia. Um abraço carinhoso do seu amado irmão, pastor Walter Sena. Até a semana que vem, se Deus assim quiser. Fui. Floresta FM, tocando o que Aqui toca em toca você. só as melhores. 9h29. Abraço, de vontade de abraçar, fecha a porta do caquiola, de cantar, de te orar. Cansado, ferido, mesmo assim você não para.